No também direto para o Palácio do Governo, onde está o diretor de saúde, que sabe dar mais informações sobre dados de Covid-19 no país. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação dos dados na habitual conferência de imprensa. Vamos começar pelos dados da vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde. Como sabem, durante esta semana que passou, Cabo Verde recebeu mais vacinas através da COVAX, uma doação dos Estados Unidos da América. As 200.070 doses de vacina da Pfizer acabaram por finalmente chegar a Cabo Verde. Chegaram em 3 tranches e correu tudo bem, de forma que neste momento estamos a organizar as condições para que essas vacinas possam ser utilizadas conforme temos estado a anunciar. Com a recepção dessas 200.070 doses de vacinas da Pfizer, acabamos por ficar com um acumulado, ou digamos, significa que Cabo Verde já recebeu um total acumulado de 945.220 doses de vacinas contra a Covid-19. Já utilizamos 565.919 doses, o que corresponde a 60% do total dessas doses já recebidas. Em termos da primeira dose, a taxa de cobertura a nível nacional está em 83,4%, correspondendo a 308.935 pessoas adultas vacinadas com a primeira dose. Falta muito pouco para atingir os 85% desta população adulta com a primeira dose. Como já sabemos, isso depende da adesão das pessoas à vacinação. Por isso, quem ainda não tomou a sua vacina contra a Covid-19, que já são poucas pessoas, nós recomendamos fortemente que que procurem o mais rapidamente possível um posto de vacinação para que possam tomar a sua vacina, tendo em conta os benefícios que claramente nós podemos constatar a nível da evolução da pandemia da Covid-19, sobretudo aqui em Cabo Verde, mas também a nível internacional, que nós podemos verificar nos países onde as taxas de vacinação são mais baixas e também nas pessoas que ainda não foram vacinadas, são essas que estão a ser mais acometidas. Nós continuamos a fazer um apelo para as pessoas dos concelhos de Santa Catarina de Santiago, Tarrafal de Santiago, São Salvador do Mundo, para que aquelas que ainda não foram vacinadas, para procurarem um posto de vacinação para tomarem a sua vacina, para assim ficarem protegidas, sobretudo aquelas pessoas que têm idade superior a 60 anos, ou então as pessoas que têm doença crónica, que, como já sabemos, são as pessoas que mais são afetadas pela Covid-19. Em termos da vacinação completa, a taxa de cobertura já está em 69,6%. Nós pensamos que, com o atual ritmo da vacinação das segundas doses, é bem provável que o país consiga atingir 70% da população completamente vacinada ainda esta semana. Vai depender claramente das pessoas comparecerem para tomarem a sua segunda dose e assim nós teremos alcançado mais um grande objetivo em relação à proteção das pessoas contra a Covid-19. Nós já temos 3 concelhos que já têm toda a população adulta estimada completamente vacinada, que é Paúl, em Santo Antão, Tarrafal de São Nicolau e Ribeira Grande, em Santo Antão também. Convém dizer que, como tem sido anunciado e algo que há muito se espera, estamos a organizar o início da vacinação das pessoas com idade entre 12 e 17 anos.
Prevê-se que o início desta campanha para pessoas com esta idade ou deste grupo etário seja iniciada a partir do dia 16 de dezembro. Como já temos anunciado, a campanha de vacinação dos adolescentes irá decorrer em duas modalidades, se queremos chamá-las assim. Os adolescentes serão vacinados nas escolas onde estudam, mas também os postos de vacinação estarão disponíveis para vacinar os adolescentes, sobretudo aqueles que não frequentam escolas neste momento. Mas também convém dizer que os postos de vacinação estão disponíveis para vacinar qualquer adolescente que procurar, desde que esse adolescente tenha um termo de consentimento dos seus pais ou do seu encarregado de educação, ou então que se faça acompanhar do seu responsável ou dos seus pais. Portanto, essas são as informações que nós podemos começar já a avançar. Se houver qualquer constrangimento na procura da vacinação para os adolescentes, nós gostaríamos de ser informados. As pessoas podem fazer as suas notificações pelos canais habituais ou no centro de saúde, pode pedir para falar com o responsável ou pode comunicar o Ministério da Saúde pelos canais que já são conhecidos, e nós tentaremos verificar o que se passa e tentar encontrar uma melhor solução possível. Nós pensamos que esta vacinação dos adolescentes deverá decorrer sem sobressaltos, porque nós já temos a experiência da vacinação, sobretudo com as vacinas da Covid-19. Convém realçar aqui que os adolescentes serão vacinados com a vacina da Pfizer, que chegou nesta semana passada, sendo, por enquanto, a única vacina que a Organização Mundial da Saúde recomenda para ser aplicada em pessoas com idade entre 12 e 17 anos. Portanto, a vacina que será aplicada nos adolescentes é a vacina da Pfizer, não será nenhuma das outras que nós temos disponíveis neste momento nos centros de saúde e nos postos de vacinação. O que se espera é que os adolescentes reajam da mesma forma que os adultos à vacinação, ou seja, pode acontecer de terem uma febre ou um calafrio, um tremor ou alguma indisposição logo após a toma da vacina, que é indicando que o corpo desse adolescente está a responder bem à vacinação, está a desencadear uma resposta do sistema de defesa para produzir anticorpos e a memória imunológica. E, portanto, nestas condições, os pais são orientados a darem um paracetamol, porque normalmente será o suficiente para que a situação melhore. Não melhorando, devem contactar imediatamente, ou assim que possível, um centro de saúde ou um serviço de urgências, explicando o que aconteceu e levando os documentos, nomeadamente o cartão de vacina, e todas as informações necessárias para a abordagem do caso. Mas isso só no caso de acontecer algum efeito indesejado muito diferente decorrente da vacinação. Caso contrário, são situações que já são esperadas. Essa é a reação do nosso organismo quando nós tomamos as vacinas. Os adolescentes que forem vacinados também ficarão registados na mesma plataforma que nós estamos a fazer o registro dos adultos, portanto, poderão ter depois, quando completarem a sua vacinação, a oportunidade também de solicitarem o seu certificado na plataforma Nhacarte, como tem sido hábito. Bom, em relação à vacinação, estas são as informações. Como é de habitual, vamos continuar a fazer atualização das informações conforme necessidade.
mas fica desde já a informação de que está-se a programar o início da campanha de vacinação dos adolescentes a partir do dia 16 de dezembro, próxima quinta-feira. Também aproveitamos para reforçar a informação que já tínhamos divulgado nesta conferência de imprensa, que é a dose de reforço que as pessoas que já têm a vacinação completa e que já têm mais de 3 meses que tomaram a sua segunda dose, sobretudo idosos e os outros grupos que estão no plano de vacinação, devem procurar um centro de saúde ou recomenda-se que procurem um centro de saúde ou um posto de vacinação para tomar a sua dose de reforço, como forma de estimular outra vez o sistema de defesa para melhorar a imunidade ou a defesa contra o SARS-CoV-2 e as suas variantes. Pelo menos estas são as recomendações que podemos passar de momento. Passando então agora para as informações que nós recebemos nas últimas 24 horas, para dizer que nós recebemos os resultados de 448 amostras analisadas neste período das últimas 24 horas e não houve identificação de nenhum caso de infecção por SARS-CoV-2 ou de Covid-19. Significa que hoje são 0 casos de Covid-19, uma taxa de positividade de 0 e neste momento nós temos 65 pessoas que estão em regime de isolamento por estarem positivas em termos acumulados. Essas 65 pessoas representam 0,2% do total de casos de Covid-19 que já foram notificados no país até então. Em termos de casos suspeitos, tivemos a notificação de 4 casos suspeitos nas últimas 24 horas e são todos do Concelho de São Miguel. Em termos de altas, nós tivemos o conhecimento de mais 24 pessoas que tiveram alta, 11 no Concelho da Praia, 3 no Concelho de Paúl, Porto Novo e São Vicente tiveram uma alta cada um, Sal 3 e Ribeira Brava de São Nicolau 5. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 38.062 pessoas que já tiveram alta por causa da Covid-19, o que representa 98,9% de casos já notificados no país desta doença. Neste momento, o total acumulado é de 38.503 pessoas, casos, que já tiveram Covid-19 em Cabo Verde. 73% não tinham sintomas nenhuns ou então sintomas muito leves e 27% tinham sintomas mais significativos. Em termos de óbitos, o último óbito aconteceu no início deste mês, ou seja, no dia 1 de dezembro, e desde então não tivemos mais óbitos por causa da Covid-19. Temos neste momento um total acumulado de 351 óbitos, o que dá-nos uma taxa de letalidade de 0,91%. Esses dados são bastante animadores, mas convém realçar que ainda a pandemia não acabou e que temos que ficar muito vigilantes porque está a chegar a altura das festas, é preciso redobrar todos os cuidados. Em termos do balanço que nós fazemos dos últimos 14 dias, nós podemos dizer que no período de 29 de novembro até 12 de dezembro, ou seja, até ontem, foi analisado um total de 7.870 amostras, que nos dá uma média de 562 amostras analisadas por dia. Permitiu-nos identificar um total de 136 casos novos, o que dá uma média de cerca de 10 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 1,7%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 15 a 28 de novembro, foi analisado um total de 4.863 amostras, uma média de 347 amostras analisadas por dia,
permitiu identificar 70 casos novos nesse período, que é uma média de 5 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 1,4%. Esse ligeiro aumento em termos de número de casos verificados nos últimos 14 dias e também o ligeiro aumento, como é óbvio, da taxa de positividade, deveu-se aos casos que foram surgindo tanto no Concelho da Praia como em São Vicente e em Porto Novo. No Sal também tivemos casos, mas são casos que acontecem nos turistas que fazem testes para voltarem aos seus países. Mas, entretanto, essas situações, pelo menos as situações do Concelho da Praia, já estão praticamente controladas. Podemos ver que os casos voltam a baixar nesta semana que passou, mas apesar dos testes que são feitos, não há diagnóstico ou não há identificação de casos novos. Portanto, tratou-se de um surto que foi rapidamente contornado e, neste momento, a situação volta ao que estava há 2 semanas atrás, mais ou menos. Então, a taxa de transmissibilidade neste momento é de 0,70. A taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias está inferior a 25 por 100 mil habitantes em 14 concelhos do país: Praia, Boa Vista, Tarrafal de Santiago, São Domingos, Santa Cruz, Santa Catarina de Santiago, São Salvador do Mundo, Ribeira Grande de Santiago, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, Mosteiros, São Filipe, Santa Catarina do Fogo e Brava, todos têm taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes. Nós temos 8 concelhos que têm uma taxa entre 25 e 150, São Vicente, que tem 34 por 100 mil, Sal, que tem 45, Ribeira Grande de Santo Antão, que tem 53, Porto Novo, que tem 84, Paúl, 57, Ribeira Brava de São Nicolau, 118, Tarrafal de São Nicolau, 58 e Maio, 77. Não temos nenhum concelho com taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes. Como eu já disse, o número de óbitos neste mês de dezembro, por enquanto, é 1. Em termos de doentes internados, também não há doentes neste momento internados nos hospitais por causa de Covid-19. Esperemos que continue assim por os próximos dias. E a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias a nível nacional está em 24 por 100 mil habitantes. Portanto, os indicadores estão dentro daquilo que é o desejável para que possamos falar em algum controle. Por enquanto, os dados epidemiológicos não nos dão conta de algo de estranho ou de diferente que possa estar a acontecer em Cabo Verde. Contudo, continuamos com as medidas de vigilância, estamos atentos e, por isso, continuamos a apelar às pessoas para que cumpram com as medidas de prevenção que já são subejamente conhecidas. As pessoas que ainda não foram vacinadas para procurarem um posto de vacinação para serem vacinadas, porque claramente que há aqui um efeito bastante positivo da vacinação. As pessoas que têm indicação para tomar a sua dose de reforço devem procurar os postos de vacinação para tomar a sua dose de reforço o quanto antes e assim ficarem melhor protegidas contra a Covid-19. E fazemos um apelo para que os pais permitam que os seus filhos adolescentes sejam vacinados contra a Covid-19, porque nós percebemos que, não estando vacinados, eles estarão mais expostos ou terão maior probabilidade de terem Covid e, assim, continuar a propagação na população, na comunidade, podendo até ser motivo
de termos aqui mutações para o surgimento de variantes que possam complicar a situação epidemiológica. Portanto, a vacinação pode reduzir a probabilidade da pessoa ter a infecção, mas se a pessoa tiver a infecção, muito provavelmente não terá consequências graves e não ficará também com o risco aumentado de morrer. Bom, por hoje nós ficamos por aqui, agradecendo a vossa habitual atenção. Muito obrigado.